Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado e fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença por aqueles que sentem que a vida está pesada demais. Tu conheces o cansaço que não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Tu vês as responsabilidades acumuladas, as pressões constantes, as preocupações que tiram o sono e os pensamentos que não dão descanso. Hoje trazemos esse peso aos Teus pés, porque a Tua palavra nos convida a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu tens cuidado de nós. Pai, quando a carga parece insuportável, ensina-nos a pedir o que realmente muda tudo: a Tua força, a Tua direção e a Tua intervenção. Não queremos apenas alívio temporário, queremos transformação verdadeira. Se estamos tentando carregar sozinhos o que só o Senhor pode sustentar, ajuda-nos a soltar. Se estamos insistindo em resolver tudo com nossas próprias mãos, ensina-nos a confiar. Senhor Jesus, Tu disseste que aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem ir a Ti e encontrar descanso. Hoje respondemos a esse convite. Recebe nosso fardo. Toma o controle das situações que nos oprimem. Organiza o que está confuso, simplifica o que está complicado, resolve o que parece impossível. Que o Teu jugo suave substitua o peso que tem nos esmagado. Espírito Santo, entra agora no interior de cada pessoa que ora comigo. Traz paz onde há turbulência, clareza onde há confusão e esperança onde há desânimo. Afasta pensamentos negativos repetitivos, quebra ciclos de preocupação excessiva e restaura a capacidade de descansar. Que a Tua presença seja como um alívio imediato, trazendo leveza ao coração. Pai amado, se o peso vem de problemas financeiros, traz provisão e estratégia. Se vem de conflitos familiares, traz reconciliação e sabedoria. Se vem de decisões difíceis, traz direção clara. Se vem de dores emocionais, traz cura profunda. Nada é pesado demais para o Senhor. Nada é complicado demais para a Tua mão poderosa. Ensina-nos a pedir ajuda sem orgulho, a reconhecer limites sem culpa e a confiar que o Senhor trabalha mesmo quando não vemos. Que esta oração marque um momento de entrega real. Que a partir de hoje, o fardo diminua, a paz aumente e a fé se fortaleça. Que aquilo que parecia esmagador comece a se reorganizar pela Tua intervenção. Que este canal continue sendo um instrumento para aliviar corações e fortalecer vidas. E você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, inscreva-se agora e caminhe conosco nesta jornada de fé e renovação. Senhor, nós entregamos o peso nas Tuas mãos e recebemos agora o Teu descanso. Cremos que quando o Senhor entra na situação, tudo começa a mudar. Em nome de Jesus. Quando a sua vida estiver pesada demais, peça isso a Deus. Muda tudo rápido. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente pedir quando sua vida estiver pesada demais, porque muitas orações não trazem alívio imediato. Como permitir que Deus entre na situação como aquele que age e não apenas observa, e como experimentar o cumprimento de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Não é sobre força humana, não é sobre suportar calado, é sobre parar e pedir do jeito certo. Se hoje você sente que está no limite, este vídeo não é coincidência, é resposta. Assista até o fim, ore comigo e experimente o que acontece quando Deus assume o peso que você não foi criado para carregar. Existe um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. Você deita, fecha os olhos, tenta desligar a mente, mas por dentro continua pesado. O corpo até descansa, mas a alma permanece sobrecarregada. Você acorda e a primeira sensação não é esperança, é pressão, como se algo estivesse esperando você falhar, como se o dia já começasse exigindo uma força que você não tem. Talvez ninguém perceba.
Você continua funcionando. Trabalha, cuida da casa, resolve problemas, responde mensagens, sorri quando precisa. Mas em silêncio existe uma pergunta ecoando: até quando eu vou aguentar isso? Em que momento isso vai ficar leve de novo? Jesus respondeu essa dor antes mesmo que você a formulasse. Em Mateus 11:28, ele declara com autoridade e ternura: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe a lógica divina. Ele identifica dois estados: cansado e sobrecarregado. Cansaço é limite físico. Sobrecarga é peso emocional e espiritual. Ele não ignora nenhum dos dois. Ele não diz que isso é falta de fé. Ele não manda você ser mais forte. Ele chama você para perto e promete agir. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, ele está assumindo uma posição ativa. Ele não oferece conselho, ele oferece intervenção. Ele não aponta um caminho distante. Ele se coloca como o próprio descanso. Isso muda tudo. Porque o problema não é apenas o que você está enfrentando. O problema é enfrentar sem sentir que alguém maior está assumindo junto com você. O Espírito Santo confirma essa verdade através de Salmos 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Lançar não é colocar com delicadeza, é arremessar, é tirar de si e transferir. E o texto não diz que ele vai analisar se sustenta, diz que ele te susterá. Deus Pai se compromete com a sustentação. Ele entra debaixo do peso que estava sobre você. Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais. Talvez tenha assumido responsabilidades que ultrapassam sua capacidade emocional. E racionalmente falando, existe uma verdade simples: se algo excede sua força, insistir em controlar gera ansiedade. A filosofia cartesiana ensina a começar pela dúvida honesta. Pergunte a si mesmo: eu realmente consigo sustentar tudo isso? Se a resposta for não, então existe uma conclusão lógica. Você precisa transferir. A fé não é negar a realidade. É reconhecer limites e agir com base em uma verdade maior. Deus não espera que você suporte o que Ele já se ofereceu para carregar. O próprio Cristo carregou uma cruz que não era dele. Ele sabe o que é peso. Ele sabe o que é pressão. E exatamente por isso Ele diz, venha. Talvez o seu maior desgaste não seja o problema em si. Seja a tentativa constante de manter controle. Controle da família. Controle das finanças, controle das emoções, controle da imagem. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde a paz. Porque você foi criado para depender de Deus, não para substituí-lo. Hoje, eu não estou falando apenas de uma mensagem bonita. Estou falando de uma decisão prática. Quando a vida estiver pesada demais, existe algo específico que você precisa pedir. Não é para Deus apenas resolver as circunstâncias. É para Ele assumir o lugar que você tentou ocupar. É para Ele entrar na situação como Senhor ativo, não como espectador. E no final deste vídeo, eu vou fazer uma oração profética que pode mudar o rumo da sua vida espiritual hoje. Mas antes disso, você precisa reconhecer algo. O que exatamente está pesando tanto assim dentro de você? É medo do futuro? É exaustão emocional? É uma responsabilidade que parece grande demais? Seja honesto agora, porque a clareza é o primeiro passo para a entrega. Se Jesus chamou os sobrecarregados, então este momento não é coincidência. Talvez você não tenha clicado por acaso. Talvez o Espírito Santo esteja usando essas palavras para dizer: pare de aguentar sozinho. Existe uma forma diferente de enfrentar isso. E nos próximos minutos, você vai entender qual é. Existe um peso que não aparece nas fotos, mas altera completamente a forma como você vive. É o peso de ter que ser forte o tempo todo. O peso de não poder demonstrar fraqueza. O peso de sentir que, se você parar, tudo desmorona. Esse tipo de pressão não faz barulho, mas corrói por dentro.
Aos poucos, sua alegria diminui, sua paciência encurta, sua esperança enfraquece. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem perceber, começa a funcionar no automático. O coração já não sente a mesma leveza. A oração se torna rápida. A leitura da Bíblia perde profundidade. Não porque você deixou de amar a Deus, mas porque está cansado demais para processar tudo o que está vivendo. Esse é o peso invisível que está sugando sua força. Não é apenas trabalho, não são apenas contas, é a soma de expectativas, responsabilidades e medos acumulados. E o mais perigoso é que você começa a normalizar esse estado. Você pensa que viver pressionado é maturidade, que viver sobrecarregado é sinal de responsabilidade, mas a palavra mostra outra coisa. Em Números 11, Moisés chega a um limite emocional. Ele já tinha visto milagres, já tinha aberto o mar, já tinha ouvido Deus falar. Mesmo assim, ele declara com honestidade: eu sozinho não posso suportar todo este povo. Observe a clareza dessa afirmação. Ele não nega a missão. Ele não abandona o chamado. Ele reconhece o limite. Moisés entendeu algo que muitos ignoram. O problema não é ter peso. O problema é tentar carregar sozinho. Quando ele admite sua incapacidade, Deus não o humilha. Deus intervém. Deus distribui a carga. Deus envia ajuda. Isso revela um princípio espiritual profundo e lógico ao mesmo tempo. Se Deus permite uma responsabilidade, Ele também disponibiliza sustento. Quando o sustento não está sendo sentido, talvez a carga esteja sendo carregada da forma errada. Pense racionalmente por um momento. Se um objeto pesa além da sua capacidade física, insistir em segurá-lo só vai causar dano. No mundo espiritual, funciona da mesma forma. Existe um ponto em que continuar insistindo sozinho não é força, é resistência desnecessária. E essa resistência gera ansiedade, irritação, distanciamento emocional. Talvez o que esteja drenando você não seja o tamanho do problema, mas a ausência de compartilhamento com Deus. Você ora, mas ainda segura. Você pede ajuda, mas continua planejando cada detalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. Isso cria um conflito interno. Você diz que confia, mas age como se estivesse sozinho. O peso invisível começa a se manifestar no corpo. Insônia, tensão constante, falta de foco, pequenas explosões emocionais. Tudo isso são sinais de que algo está excedendo o limite. E o Espírito Santo não ignora esses sinais. Ele não condena você por estar cansado. Ele revela que existe uma forma diferente de enfrentar. Quando Moisés declarou seu limite, ele não perdeu a autoridade. Ele ganhou intervenção divina. Quando você reconhece que não está dando conta, você não está fracassando. Você está abrindo espaço para Deus agir. O orgulho tenta sustentar tudo. A humildade ativa o socorro. Talvez você tenha se convencido de que precisa provar algo para alguém. Talvez carregue a sensação de que, se demonstrar fraqueza, perderá respeito. Mas diante de Deus não existe necessidade de performance. Ele conhece sua estrutura. Ele sabe do que você é feito. Ele sabe até onde sua força alcança. Se hoje você sente que sua energia espiritual está diminuindo, isso não significa que sua fé acabou. Significa que você está tentando administrar uma carga acima da sua medida. E Deus não projetou você para viver assim. O mesmo Deus que chamou você é o Deus que sustenta você. A pergunta agora não é se você tem peso. A pergunta é: por que você ainda está tentando carregar sozinho? Nos próximos minutos, você vai perceber que existe um erro comum que muitos cristãos cometem quando a vida pesa. E talvez você esteja repetindo esse padrão sem perceber. Quando a vida começa a pesar, quase todos nós reagimos da mesma forma. Oramos pedindo que Deus resolva. Pedimos que Ele tire o problema.
que mude a circunstância, que feche a porta errada e abra outra melhor. A oração se concentra na remoção da pressão. Senhor, tira isso. Senhor, muda isso. Senhor, resolve isso. E não há nada errado em apresentar pedidos. O erro está na estrutura interna da forma como pedimos. Sem perceber, muitos cristãos tratam Deus como alguém que ajusta situações externas, mas não como aquele que entra na situação para assumir junto. Existe uma diferença profunda entre pedir que Deus mude o cenário e pedir que Ele entre no cenário como Senhor ativo. Uma coisa é solicitar intervenção pontual, outra é entregar o controle real. O erro sutil é continuar no centro enquanto pede ajuda lateral. Você continua decidindo tudo, calculando tudo, tentando antecipar todos os resultados e apenas adiciona uma oração rápida para que Deus abençoe seus planos. Isso mantém o peso sobre você, porque no fundo você ainda se sente responsável por garantir que tudo funcione. Esse padrão cria exaustão espiritual. Você ora, mas não descansa. Você busca a Deus, mas continua tenso. Isso revela uma divisão interna. A boca declara confiança, mas a mente permanece em alerta constante. E quando o resultado demora, a ansiedade aumenta, porque você acredita que precisa fazer algo a mais para que Deus haja. A Escritura mostra um caminho diferente. Quando Moisés declarou em Números 11 que não podia suportar sozinho, ele não pediu apenas uma solução logística. Ele reconheceu incapacidade. Esse reconhecimento mudou a dinâmica espiritual. Deus não apenas ajustou circunstâncias, Deus redistribuiu a carga. Houve participação divina ativa. Muitos de nós queremos alívio sem entrega. Queremos paz sem abrir mão do controle. Queremos intervenção sem vulnerabilidade. Mas a lógica espiritual é clara. Se você continua segurando o volante, Deus não força suas mãos a soltarem. Ele convida, Ele chama, Ele espera a decisão consciente. A filosofia racional nos ensina que não podemos sustentar duas posições contraditórias ao mesmo tempo. Ou você está no controle, ou você entrega o controle. Não é possível viver na ilusão de soberania pessoal e experimentar descanso verdadeiro simultaneamente. Essa tensão é o que está drenando você. Talvez o seu maior desgaste não venha do problema externo, mas da tentativa constante de manter estabilidade por esforço próprio. Você sente que precisa prever tudo, proteger todos, resolver cada detalhe. E quando algo sai do planejado, a culpa aparece. Isso revela um padrão interno. Você assumiu um papel que pertence a Deus. Jesus nunca pediu que você fosse o salvador da sua própria história. Ele já assumiu esse lugar. Quando ele diz em Mateus 11 que dará descanso, ele está oferecendo troca. Mas a troca exige entrega real, não parcial, não temporária, real. O erro que muitos cometem quando a vida pesa é continuar pedindo que Deus conserte o que eles ainda insistem em controlar. É como pedir ajuda enquanto mantém a carga firmemente presa aos próprios ombros. A oração correta não começa com "muda isso", começa com "entra nisso comigo e assume o que eu não posso sustentar". Essa mudança de postura altera tudo, porque quando Deus entra como Senhor ativo, o peso deixa de ser exclusivamente seu. E nos próximos minutos você vai entender qual é o pedido específico que ativa essa mudança de forma rápida e profunda. Existe um pedido que muda tudo de forma rápida, mas ele quase nunca é ensinado com clareza. Não é simplesmente "Senhor, resolve". Não é apenas "Senhor, tira". O pedido que transforma é mais profundo e mais direto. É este: Senhor, assume o controle disso agora. Perceba a diferença. Você não está pedindo apenas intervenção externa. Você está transferindo o governo. Quando você diz "assume o controle", você está reconhecendo que não é soberano. Está admitindo que sua visão é limitada,
que sua força é finita, que sua capacidade de prever consequências é pequena diante da complexidade da vida. Esse tipo de oração não é sinal de fraqueza espiritual, é maturidade. Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Observe os verbos: eu fortaleço, eu ajudo, eu sustento. Deus não é passivo. Ele não observa à distância, esperando que você prove algo. Ele age, ele entra, ele sustenta. Mas existe uma condição implícita. Se ele sustenta, você precisa parar de sustentar sozinho. Se ele fortalece, você precisa admitir que sua força não está sendo suficiente. A lógica espiritual é coerente. Deus não compete com você pelo controle. Ele assume quando você entrega. Talvez você esteja dizendo: mas eu já entreguei. Então examine com honestidade. Você entregou ou apenas pediu ajuda mantendo o comando? Entregar controle significa aceitar que o desfecho pode não seguir o roteiro que você imaginou. Significa confiar na inteligência divina acima da sua estratégia pessoal. Do ponto de vista racional, é incoerente confiar em um Deus todo-poderoso e, ao mesmo tempo, viver como se tudo dependesse exclusivamente de você. Se Ele é onisciente, Ele vê o que você não vê. Se Ele é onipotente, Ele pode o que você não pode. Se Ele é Pai, Ele se importa com o que está pesando em você. Logo, a conclusão lógica é clara. Entregar não é perda, é alinhamento. Quando você ora: Senhor, assume o controle disso agora, algo acontece internamente antes mesmo de qualquer mudança externa. A pressão começa a diminuir, a mente desacelera, o coração encontra espaço para respirar, porque você retirou de si a obrigação de sustentar o universo ao seu redor. Jesus demonstrou isso constantemente. Diante da cruz, Ele não tentou redesenhar o plano. Ele declarou confiança no Pai. Essa postura não anulou a dor, mas mudou a posição espiritual. Ele estava sob autoridade, não tentando criar sua própria saída. Talvez o que esteja faltando na sua oração não seja intensidade, mas transferência real. Você precisa nomear a situação e dizer com clareza: Pai, assume isso. Assuma minhas finanças, assuma meu casamento, assuma minha saúde, assuma minha ansiedade. Não é poesia, é decisão. E quando você faz isso com consciência, Isaías 41 deixa de ser apenas um versículo bonito e se torna experiência. Deus começa a sustentar o que estava esmagando você. Não porque o problema desapareceu instantaneamente, mas porque agora existe um peso compartilhado com o Todo-Poderoso. Moisés chegou a um ponto em que sua liderança já não era suficiente para sustentar a pressão que estava sobre ele. Em Números 11:14, ele declara diante de Deus: Eu sozinho não posso suportar todo este povo, porque é pesado demais para mim. Essa frase revela algo poderoso. Um homem que tinha visto o mar se abrir, que tinha enfrentado o faraó, que tinha ouvido a voz de Deus na sarça ardente, agora admite limite. Isso não diminuiu Moisés. Isso abriu espaço para intervenção sobrenatural. Perceba a clareza da declaração. Ele não diz que o povo é impossível. Ele diz que é pesado demais para ele. Ele identifica o ponto exato do desgaste. Esse é o primeiro passo racional para qualquer mudança verdadeira: nomear o problema com precisão. Enquanto você diz apenas "está difícil", sua mente permanece confusa. Quando você diz "isso é pesado demais para mim", você reconhece a medida da sua força. A honestidade de Moisés não foi dramática, foi consciente. Ele não estava desistindo do chamado. Ele estava reconhecendo que o chamado exigia uma sustentação que não poderia vir apenas dele. E Deus respondeu imediatamente. Deus não o acusou de fraqueza.
Deus não o mandou orar mais. Deus redistribuiu a carga, levantou 70 anciãos e compartilhou o espírito que estava sobre Moisés com eles. Aqui existe um princípio espiritual e lógico ao mesmo tempo. Quando a carga ultrapassa sua estrutura, a solução não é aumentar a tensão interna, é permitir que Deus ajuste a estrutura ao redor. Moisés tentou continuar suportando até o limite. Quando confessou, Deus agiu. Isso revela que o céu responde à humildade prática. Talvez você esteja em um momento semelhante. Você ama sua família, mas sente que a responsabilidade emocional está esmagando você. Você quer prosperar, mas a pressão financeira está tirando sua paz. Você deseja ser forte espiritualmente, mas a mente está cansada. E no fundo você sabe, isso está pesado demais para mim. O orgulho sussurra que você precisa dar conta. A cultura diz que fraqueza é fracasso. Mas a palavra mostra que reconhecer limite é o início da intervenção divina. Moisés não perdeu a autoridade quando confessou incapacidade. Ele ganhou ajuda. Ele ganhou divisão de peso. Ele ganhou manifestação do Espírito de Deus de forma ampliada. Existe uma conexão profunda entre honestidade e ação divina. Quando você insiste em aparentar força, você bloqueia a entrada da ajuda que Deus já disponibilizou. Quando você admite que não consegue sustentar sozinho, você ativa o cuidado do Pai. Deus não exige performance, Ele responde à verdade. Racionalmente falando, se uma estrutura está suportando mais carga do que foi projetada para suportar, ela entra em colapso. Deus conhece sua estrutura emocional e espiritual. Ele sabe qual é sua medida. Se você está ultrapassando esse limite, não é porque Ele deseja vê-lo quebrar. É porque você ainda não entregou completamente. Moisés nos ensina que a virada começa com uma frase sincera. Não é longa, não é elaborada, é direta. É pesado demais para mim. Essa frase carrega humildade, consciência e entrega implícita. E foi exatamente aí que Deus entrou. Talvez você precise dizer isso hoje sem culpa. Não como alguém derrotado, mas como alguém que deseja viver sustentado pelo próprio Deus. Porque quando você para de sustentar o que não foi criado para sustentar, o Senhor começa a agir de forma visível e invisível. E se Moisés precisou aprender isso no deserto, talvez exista outra história bíblica que mostre o que acontece quando o peso se transforma em exaustão emocional profunda. Elias não estava apenas cansado, ele estava emocionalmente esgotado. Em 1 Reis 19, depois de experimentar uma das maiores manifestações de poder da história, ele foge para o deserto com medo, senta debaixo de um zimbro e pede para morrer. Isso revela algo que muitos ignoram. Experiências espirituais intensas não anulam o desgaste humano. Mesmo após vitória, o coração pode entrar em colapso. Observe a sequência. Elias enfrentou profetas, viu fogo descer do céu, presenciou o poder de Deus de forma pública. Logo depois, ao receber uma ameaça, seu sistema emocional entrou em sobrecarga. Ele correu, ele se isolou. Ele disse: "Já basta, ó Senhor." Essa frase carrega exaustão acumulada. Não era apenas medo de Jezabel, era o peso contínuo de sustentar uma missão sob pressão constante. Talvez você se identifique com isso. Você já venceu batalhas, já teve respostas de oração, já experimentou momentos fortes com Deus. Mesmo assim, agora se sente fraco. Isso não significa que sua fé acabou, significa que você é humano. E Deus nunca ignorou essa dimensão. A reação de Deus em 1 Reis 19 é reveladora. Ele não começa com repreensão. Ele não diz que Elias deveria ser mais forte. Ele envia um anjo. O anjo toca nele. O anjo prepara alimento. O anjo permite que ele durma novamente. Antes de qualquer discurso espiritual, Deus trata o desgaste. Ele alimenta. Ele deixa descansar. Ele fortalece.
Essa ordem é profundamente lógica. Um corpo exausto não processa direção com clareza. Uma mente sobrecarregada não absorve revelação com equilíbrio. Deus respeita a estrutura que Ele mesmo criou. Ele sabe que antes de falar alto, precisa restaurar por dentro. Depois do descanso, Deus conduz Elias até o monte. Ali ocorre algo ainda mais profundo. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo que o Senhor falou. Foi na brisa suave. Isso revela a delicadeza do Espírito Santo. Ele não invade com violência quando o coração está fragilizado. Ele se manifesta com cuidado. Talvez você esteja esperando que Deus resolva a sua vida com um grande evento externo. Mas talvez o que você precisa agora seja a brisa suave da presença dele, reorganizando o seu interior. O peso não começou apenas nas circunstâncias. Ele começou na tensão acumulada. E Deus sabe exatamente onde tocar. Existe uma diferença entre fraqueza permanente e cansaço temporário. Elias não havia perdido o chamado. Ele estava exausto. E Deus não descartou Elias no momento de maior vulnerabilidade. Pelo contrário, foi ali que o sustentou com mais proximidade. Se você está em um estado em que até orar parece difícil, isso não significa que Deus se afastou. Significa que você precisa permitir que Ele cuide de você antes de exigir algo de si mesmo. O Espírito Santo continua sendo consolador. Consolador não é apenas quem ensina, é quem sustenta emocionalmente. Racionalmente, nenhuma estrutura funciona sem manutenção. Nenhuma mente suporta pressão contínua sem pausa. Deus não criou você para viver em alerta permanente. Ele criou você para depender. E quando você admite o esgotamento, você abre espaço para que Ele faça o que fez com Elias: alimentar, restaurar e depois direcionar. Talvez o seu próximo passo não seja fazer mais. Talvez seja permitir que Deus trate o seu interior. Porque quando o coração é restaurado, o peso externo perde parte do poder que tinha. E se Elias descobriu que Deus não estava no barulho, mas na brisa suave, o que isso revela sobre a forma como Jesus oferece descanso? No próximo momento, você vai perceber que Cristo não apenas alivia o peso, Ele propõe uma troca. Jesus não prometeu remover toda a responsabilidade da sua vida. Ele prometeu algo mais profundo. Em Mateus 11, 28 a 30, depois de chamar os cansados e sobrecarregados, ele declara: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não é eliminação de peso, é substituição de peso. Um jugo era uma estrutura colocada sobre dois animais para que caminhassem juntos. Quando Jesus fala de jugo, Ele está falando de parceria. Ele não está dizendo que você caminhará sozinho mais leve. Ele está dizendo que caminhará com Ele. A diferença não está na ausência de desafios, mas na presença ativa dele ao seu lado. Talvez você tenha entendido o descanso como ausência de problemas, mas o descanso bíblico é confiança sustentada enquanto o caminho continua. Cartesianamente falando, o que gera exaustão não é apenas a existência de tarefas, mas a percepção de isolamento. Quando você acredita que tudo depende exclusivamente de você, qualquer peso se torna esmagador. Jesus muda essa lógica. Ele não diz, fique forte. Ele diz, aprende de mim. Ele não exige desempenho. Ele oferece relacionamento. E relacionamento implica proximidade contínua. Quando ele fala que o jugo é suave, ele está afirmando que a carga compartilhada com ele não destrói sua estrutura. Observe que ele convida você a tomar o jugo dele. Isso significa troca consciente. Você entrega seu modelo de controle e assume o modelo de Cristo. Você deixa a ansiedade dirigir e permite que a confiança assuma o volante. Essa decisão altera o interior antes de alterar o exterior. Muitos cristãos querem o alívio de Jesus sem o jugo de Jesus. Querem paz,
mas não querem aprender a caminhar sob a orientação dele. O jugo envolve submissão amorosa, envolve reconhecer que a direção dele é superior à sua. Envolve abrir mão de rotas impulsivas. Quando você aceita o jugo de Cristo, algo começa a se alinhar. A mente desacelera porque não precisa prever todos os cenários. O coração se estabiliza porque não está mais tentando sustentar o que pertence a Deus. Isso não significa que dificuldades desaparecem instantaneamente. Significa que elas deixam de ser enfrentadas em solidão. Jesus já carregou o peso mais extremo na cruz. Ele sabe o que é pressão absoluta, ele sabe o que é suportar dor profunda, e exatamente por isso ele tem autoridade para dizer que o fardo dele é leve. Porque ele não transfere sofrimento para você, ele compartilha sustentação com você. Se você continua tentando resolver tudo sozinho, está caminhando sem jugo, está puxando a carga sozinho. Mas quando você diz, Senhor, eu aceito o teu jugo, você está declarando dependência consciente. Essa dependência não diminui sua dignidade. Ela protege sua estrutura emocional e espiritual. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais esforço, mas mais alinhamento. Alinhamento com o ritmo de Cristo, alinhamento com a direção dele, alinhamento com a presença constante dele ao seu lado. E se o jugo envolve caminhar junto, isso nos leva a entender o papel ativo do Espírito Santo nessa caminhada diária. Porque você não foi deixado órfão. Existe um Consolador que sustenta por dentro enquanto você caminha por fora. Jesus não apenas prometeu descanso, ele prometeu presença contínua. Em João 14:16, ele declara que o Pai enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre. Essa palavra é profunda. Consolador não é apenas alguém que traz conforto emocional. No original, significa aquele que caminha ao lado, que auxilia, que defende, que fortalece internamente. Isso muda completamente a forma como você enxerga o peso da vida. Porque se o Espírito Santo habita em você, então você nunca enfrenta uma pressão sozinho. O problema é que muitos sabem disso teologicamente, mas não vivem isso conscientemente. Vivem como se a presença de Deus fosse uma ideia distante, não uma realidade ativa. O Espírito Santo não é passivo. Ele não observa sua ansiedade sem agir. Ele trabalha dentro de você. Ele reorganiza pensamentos, ele fortalece decisões, ele produz paz que não depende de circunstâncias externas. Romanos 8:26 declara que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos como orar. Isso significa que mesmo quando você está mentalmente esgotado, existe intercessão acontecendo dentro de você. Pense racionalmente. Se existe uma presença divina operando internamente, então a sensação de solidão absoluta não corresponde à realidade espiritual. O que você sente pode ser isolamento, mas o que é real é companhia. O Espírito Santo está ativo, mesmo quando suas emoções dizem o contrário. Talvez você tenha tentado resolver sua ansiedade apenas com esforço mental. Tentou controlar pensamentos, organizar estratégias, prever resultados. Mas existe um nível de fortalecimento que não vem de análise lógica, vem da ação interna do Espírito. Ele não apenas consola, ele capacita. Ele injeta força quando a sua está acabando. O peso começa a perder força quando a presença ganha consciência. Quando você para e diz, Espírito Santo, entra nisso comigo agora, você está ativando percepção. Você deixa de agir como alguém isolado e passa a agir como alguém acompanhado. Isso altera decisões, altera reações, altera o ritmo do coração. Muitos cristãos pedem que Deus mude o cenário, mas não pedem que o Espírito fortaleça o interior. E a transformação mais rápida começa por dentro. Quando o interior se estabiliza, o exterior deixa de dominar completamente seu estado emocional.
O Consolador também ensina. Ele lembra as palavras de Jesus. Ele traz à memória promessas no momento exato em que você está prestes a desmoronar. Talvez você já tenha vivido isso. Uma frase bíblica surge na mente no meio da pressão. Uma paz inesperada aparece durante uma crise. Isso não é coincidência, é ação. O Espírito Santo é a garantia de que você não foi deixado para lidar com a vida apenas com recursos humanos. Ele sustenta quando você não percebe. Ele fortalece quando você não entende como conseguiu continuar. Ele orienta quando as opções parecem confusas. Se você aprender a reconhecer essa presença ativa, o peso muda de dimensão. Ele não desaparece automaticamente, mas deixa de ser esmagador. Porque agora existe sustentação interna constante, e isso nos conduz a algo ainda mais prático. Existe uma frase simples que ativa essa consciência de entrega e presença de forma imediata. Uma frase curta, mas carregada de peso espiritual. Existe uma frase simples que muda a atmosfera espiritual ao seu redor e dentro de você. Não é longa, não é sofisticada, não exige eloquência. É direta. Pai, eu não aguento sozinho. Assume isso agora. Essa declaração carrega mais poder do que muitos imaginam, porque ela combina humildade, consciência e entrega real. Quando você diz, eu não aguento sozinho, você está rompendo com a ilusão de autossuficiência. Está reconhecendo sua limitação de forma objetiva. Isso é coerente com a verdade bíblica e com a realidade humana. Nenhum ser humano foi criado para sustentar todas as variáveis da própria vida sem apoio divino. Quando você acrescenta, assume isso agora, você está transferindo autoridade. Não está apenas pedindo ajuda emocional, está pedindo governo. Está dizendo que Deus pode conduzir melhor do que você. Essa frase desloca o centro da decisão. Tira você do trono interno e coloca o Pai no lugar correto. Muitos pedem alívio, mas continuam segurando as rédeas. Essa frase rompe esse padrão. Ela é específica, ela nomeia a incapacidade e solicita intervenção direta. Não é desespero vazio. É escolha consciente. É alinhamento com Isaías 41:10, onde Deus afirma que fortalece, ajuda e sustenta. Existe também um impacto psicológico profundo nessa declaração. Quando você admite que não suporta sozinho, sua mente deixa de buscar controle absoluto. A ansiedade diminui porque a responsabilidade total foi transferida. A clareza começa a surgir porque você parou de lutar internamente contra seus próprios limites. Humildade ativa socorro. Esse é um princípio espiritual constante nas Escrituras. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Humildade não é se diminuir, é se posicionar corretamente diante de Deus. É reconhecer que Ele é fonte de sustentação e você é dependente dessa fonte. Talvez você tenha tentado orações complexas, longas explicações, justificativas internas. Mas às vezes o que falta é uma frase honesta e direta. Pai, assume isso. Diga isso sobre sua ansiedade. Diga isso sobre sua família. Diga isso sobre a decisão que está tirando seu sono. Quanto mais específico você for, mais concreta se torna a entrega. Essa frase também cria um marco espiritual. Ela define um momento. Antes, você estava tentando sustentar sozinho. Depois, você transferiu. Isso muda a postura. Você continua agindo, continua trabalhando, continua decidindo, mas não mais como o único responsável pelo resultado final. E quando você começa a praticar essa entrega consciente, algo interessante acontece. Você percebe que Deus trabalha enquanto você descansa, que existem movimentos invisíveis acontecendo mesmo quando você não está controlando cada detalhe. Quando você entrega de forma consciente, algo começa a acontecer fora do seu campo de visão. Salmo 127:2 declara que Deus dá aos seus amados enquanto dormem.
Esse versículo revela uma dimensão que desafia nossa lógica humana. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você solta, ele organiza. Enquanto você reconhece limite, ele assume movimento. Isso confronta diretamente a mentalidade de controle constante. Vivemos acreditando que, se não estivermos atentos o tempo todo, tudo sairá do lugar. Mas o texto bíblico apresenta outra perspectiva. Existe um Deus que age independentemente da sua vigilância ansiosa. Ele não depende da sua insônia para produzir resultados. Racionalmente, se você não pode atuar enquanto dorme, mas Deus pode agir continuamente, então faz mais sentido confiar do que permanecer em tensão permanente. A ansiedade tenta convencer você de que descanso é irresponsabilidade. A fé ensina que descanso é confiança estruturada. Quando você ora, assume isso agora e depois decide descansar, você está demonstrando coerência entre palavra e ação. Não adianta entregar em oração e continuar remoendo mentalmente durante a madrugada. A verdadeira entrega inclui permitir que Deus opere enquanto você recupera forças. O descanso espiritual não é passividade, é posicionamento. Você continua fazendo o que está ao seu alcance, mas não ultrapassa seu limite tentando controlar o que pertence ao Senhor. Existe uma fronteira clara entre responsabilidade e soberania. Sua responsabilidade é agir com integridade e diligência. A soberania pertence a Deus. Talvez você esteja exausto porque nunca desligou. Mesmo quando o corpo para, a mente continua revisando cenários. Isso é sinal de que a carga ainda está nas suas mãos. Quando o pai assume, a mente pode desacelerar. Não porque tudo foi resolvido instantaneamente, mas porque você confia que está sendo conduzido. Salmo 55:22 afirma que ele sustenta. Sustentar é manter firme algo que poderia cair. Se Deus sustenta, então você não precisa se sustentar sozinho. Isso cria espaço para dormir em paz, mesmo que as circunstâncias ainda estejam em processo de ajuste. Muitos milagres não começam com grandes manifestações externas. Começam com um coração que finalmente aceita descansar. O descanso abre clareza. A clareza orienta decisões melhores. Decisões melhores produzem caminhos mais estáveis. Perceba como existe uma sequência lógica entre entrega, descanso e direção. Quando você aprende a descansar em Deus, você interrompe o ciclo de exaustão. Você para de viver em estado de alerta constante. E nesse espaço de confiança, algo invisível começa a se mover. O céu não fica inativo quando você para. Pelo contrário, é nesse momento que a ação divina encontra menos resistência. E isso nos leva a entender o que realmente acontece no mundo espiritual quando você solta o peso que estava carregando. Quando você solta o peso e entrega o controle, algo real acontece no mundo espiritual, mesmo que seus olhos não vejam imediatamente. A Bíblia revela que a realidade não é apenas o que é visível. Existe uma dimensão ativa, onde Deus opera continuamente em favor dos que confiam nele. Romanos 8:26 afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que no exato momento em que você reconhece sua incapacidade e entrega a situação, o Espírito começa a agir de forma específica. Ele não apenas observa sua dor, ele traduz sua fraqueza em intercessão diante do Pai. Quando suas palavras acabam, a ação dele continua. Hebreus 7:25 declara que Jesus vive para interceder por nós. Cristo não apenas morreu por você, ele está ativo agora. Interceder significa defender, apresentar, sustentar sua causa diante do Pai. Quando você solta o peso, você não fica desprotegido, você passa a ser representado. Isso muda completamente a percepção de abandono. Talvez você tenha sentido que estava lutando sozinho,
mas espiritualmente existe uma atuação constante em seu favor. O problema é que, enquanto você tenta controlar tudo, sua mente ignora essa realidade. Você age como se fosse o único responsável pela batalha. Quando você entrega, você permite que Deus entre na batalha como Senhor. Isaías 41:10 deixa claro que Ele fortalece, ajuda e sustenta. Essas três ações formam uma estrutura de apoio. Fortalecer é agir por dentro. Ajudar é agir ao lado. Sustentar é agir por baixo, impedindo a queda. Do ponto de vista lógico, se existe uma força maior assumindo a luta, a pressão interna diminui. Não porque o desafio desapareceu instantaneamente, mas porque o peso foi redistribuído. A ansiedade se alimenta da sensação de responsabilidade absoluta. Quando essa responsabilidade é transferida, o sistema emocional começa a se estabilizar. Existe também uma reorganização invisível acontecendo. Deus começa a alinhar circunstâncias, mover pessoas, abrir portas, fechar caminhos que poderiam trazer mais dano. Nem sempre você percebe imediatamente, mas quando olha para trás, entende que havia direção mesmo nos momentos em que parecia confuso. Soltar não é desistir, é reposicionar-se. Você continua caminhando, mas não como comandante isolado. Você caminha sob cobertura, você decide sob orientação. Você enfrenta desafios com sustentação interna. Talvez você esteja esperando um sinal dramático para acreditar que Deus está agindo, mas muitas vezes o primeiro sinal não é externo, é interno. É uma paz que não combina com a situação. É uma clareza inesperada no meio da pressão. É uma força que surge quando você achava que não tinha mais energia. E é exatamente sobre esses sinais que vamos falar agora. Porque quando Deus começa a agir, existem evidências sutis que confirmam que o peso já não está apenas sobre você. Quando Deus começa a agir, nem sempre o primeiro sinal é a mudança da circunstância. Muitas vezes, o primeiro sinal é a mudança dentro de você. Isaías 40:31 declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovar não significa voltar ao ponto inicial. Significa receber nova capacidade para continuar. Talvez a situação externa ainda esteja em processo. A resposta completa ainda não chegou. Mas algo mudou internamente. A ansiedade que dominava já não tem a mesma intensidade. O medo que paralisava começa a perder força. Surge uma paz que não depende de explicação lógica. Essa paz é evidência de ação divina. A mente começa a organizar pensamentos que antes estavam embaralhados. Decisões que pareciam impossíveis começam a ganhar clareza. Isso não acontece por esforço mental apenas. É resultado de entrega seguida de intervenção. Quando você parou de sustentar sozinho, abriu espaço para Deus fortalecer por dentro. Existe um tipo de paz que o mundo não consegue produzir. Ela não ignora problemas, ela coexiste com eles. Essa paz é coerente com a promessa de Isaías 41:10. Se ele fortalece e sustenta, então a sensação de desamparo começa a ser substituída por estabilidade. Racionalmente, quando a pressão interna diminui, a capacidade de pensar melhora. Quando a mente deixa de operar em estado de ameaça constante, ela consegue analisar com mais lucidez. Isso significa que a ação espiritual também produz efeitos psicológicos reais. A fé não anula a razão. Ela reorganiza a estrutura interna que estava sobrecarregada. Outro sinal é a retomada da esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma convicção tranquila de que você não está sozinho. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado completamente, você percebe que algo está sendo conduzido. Essa percepção reduz a urgência desesperada por controle. Talvez você já tenha vivido isso em outros momentos da sua vida. Situações que pareciam impossíveis no início, mas que foram se ajustando ao longo do tempo. Quando olha para trás,
Percebe que Deus estava agindo mesmo quando você não via. Agora a diferença é que você escolhe confiar antes de ver. A renovação de forças também se manifesta em pequenas atitudes. Você volta a orar com mais sinceridade. Volta a ler a palavra com atenção. Volta a sentir desejo de buscar a presença de Deus. Isso é sinal de que o peso emocional já não está dominando completamente sua estrutura. Se você entregou e começou a descansar, observe seu interior. Existe mais estabilidade do que antes? Existe mais clareza do que na semana passada? Existe uma força silenciosa sustentando você? Esses são indícios de que o céu não está parado. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, surge uma pergunta prática. Como transformar essa experiência em um hábito constante, para que o peso não volte a dominar da mesma forma? Se você percebeu que a entrega trouxe paz e renovação, a próxima etapa é transformar isso em prática constante. Porque o peso da vida não aparece uma única vez. Ele surge em fases diferentes, com rostos diferentes, em áreas diferentes. Se você não criar um hábito espiritual consciente, corre o risco de voltar ao antigo padrão de tentar sustentar tudo sozinho. A fé não é apenas um evento emocional. É um exercício diário de posicionamento. Assim como o corpo precisa de manutenção contínua, sua alma também precisa de alinhamento frequente. Se você só entrega quando está no limite extremo, a exaustão sempre será seu professor. Mas se você aprende a entregar antes do colapso, a caminhada se torna mais equilibrada. Crie um ritual simples. Ao acordar, antes de tocar no celular, diga: Pai, assume o controle deste dia. Isso redefine sua postura mental. Você não começa reagindo às pressões, você começa transferindo o governo. À noite, antes de dormir, declare novamente: o que eu não resolvi hoje está em tuas mãos. Isso ensina sua mente a descansar. Quando surgir uma situação inesperada, não espere a ansiedade crescer. Interrompa o ciclo imediatamente com a frase que aprendemos: eu não aguento sozinho. Assume isso agora. Quanto mais cedo você faz isso, menos espaço a sobrecarga ganha. Do ponto de vista racional, hábitos moldam padrões mentais. Se você pratica controle constante, sua mente se especializa em preocupação. Se você pratica entrega consciente, sua mente se adapta à confiança estruturada. O cérebro aprende o que você repete. O espírito se fortalece no que você exercita. Esse hábito também protege sua vida espiritual. Você deixa de buscar Deus apenas em emergências e passa a caminhar com Ele de forma contínua. O jugo de Cristo deixa de ser conceito e se torna experiência diária. O Espírito Santo deixa de ser uma doutrina e passa a ser companhia percebida. Talvez você nunca tenha aprendido a viver assim. Talvez sempre tenha associado maturidade com autossuficiência. Mas a maturidade espiritual verdadeira é dependência consciente. É saber agir com responsabilidade sem assumir soberania. Quando você transforma a entrega em rotina, o peso não desaparece do mundo, mas perde poder sobre você. Porque agora existe uma prática constante de transferência. E quanto mais você pratica, mais natural se torna confiar. Antes de entrarmos na oração profética final, precisamos desacelerar por um momento e preparar o coração. Porque entrega não é apenas entendimento mental, é decisão interna. Agora diminua o ritmo por alguns instantes. Não avance mentalmente para a próxima tarefa. Não pense no que precisa resolver depois que este vídeo terminar. Este momento é um ponto de decisão. Porque tudo o que foi dito até aqui só produz efeito real quando sai da compreensão e entra na entrega consciente. Se possível, feche os olhos onde você está. Coloque a mão sobre o coração. Sinta sua respiração. Perceba que você está vivo. Perceba que, apesar do peso, você continua aqui.
Isso já é evidência de sustentação. Talvez você não tenha percebido, mas Deus já tem mantido você de pé, mesmo nos dias mais difíceis. Traga à mente agora aquilo que está mais pesado. Não generalize. Seja específico. É uma dívida? É um conflito? É medo do futuro? É cansaço acumulado? Nomeie internamente. A clareza é o início da transferência. Enquanto o problema é difuso, a entrega é superficial. Quando ele é identificado, pode ser colocado nas mãos certas. Lembre-se de Mateus 11:28. Jesus chamou exatamente os cansados e sobrecarregados. Isso significa que sua condição atual não é obstáculo para se aproximar, é o requisito. Lembre-se de Isaías 41:10. Deus prometeu fortalecer, ajudar e sustentar. Isso não é teoria, é compromisso divino. Respire profundamente mais uma vez. Ao expirar, imagine que você está soltando o peso que estava pressionando seu interior. Não é imaginação vazia. É um ato simbólico que prepara sua decisão espiritual. Seu corpo e sua mente precisam acompanhar sua fé. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver antes de entregar. Agora é o momento inverso. Primeiro, entregue. Depois permita que Deus conduza seus próximos passos. O Espírito Santo está presente aqui. Ele não é distante. Ele é consolador ativo. Ele fortalece por dentro antes que qualquer mudança externa aconteça. Este é o ponto de virada. Não é emocionalismo, é escolha. Você pode continuar sustentando sozinho depois que este vídeo terminar, ou pode decidir transferir definitivamente o controle. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento agora cada pessoa que chegou até aqui sentindo um peso que ninguém mais vê. O Senhor conhece o que está oculto no coração. Conhece a ansiedade silenciosa, o medo do futuro, a exaustão acumulada, as responsabilidades que parecem grandes demais. O teu filho declarou em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós viemos, não com aparência de força, mas com verdade, não com discurso elaborado, mas com necessidade real. Estamos aqui porque sozinhos não conseguimos sustentar tudo isso. Assim como Moisés declarou em Números 11 que era pesado demais para ele, nós também reconhecemos nossos limites. E assim como o Senhor respondeu com intervenção, responde agora. Redistribui o peso, remove a sobrecarga invisível, levanta a ajuda onde for necessário, organiza o que está desordenado. Como fizeste com Elias em 1 Reis 19, trata primeiro o interior. Onde há exaustão, libera renovação. Onde há medo, coloca a tua paz. Onde há confusão, traz clareza. Espírito Santo, Consolador prometido em João 14, fortalece por dentro agora. Intercede onde faltam palavras. Sustenta onde a mente já estava prestes a ceder. Cumpre Isaías 41:10 sobre esta vida. Fortalece, ajuda, sustenta com tua mão poderosa. Que toda sensação de abandono seja quebrada pela consciência da tua presença. Que toda ansiedade seja confrontada pela certeza de que o Senhor está no controle. Senhor Jesus, nós aceitamos teu jugo. Trocamos agora o peso da autossuficiência pela confiança em ti. Assumimos a decisão de não carregar sozinhos o que pertence ao teu governo. O que estava nas nossas mãos, entregamos. O que estava na nossa mente, rendemos. O que estava no nosso coração, confiamos. Eu declaro que esta pessoa não enfrentará mais essa situação isoladamente. O céu está ativo. O Espírito intercede. O Filho representa. O Pai sustenta. Que uma paz que excede todo entendimento invada agora este ambiente. Que a respiração se acalme, que o coração se estabilize, que a força seja renovada. E a partir de hoje, toda vez que o peso tentar voltar, haverá uma lembrança clara. Não é mais para carregar sozinho. O controle foi transferido. A confiança foi estabelecida.
A presença de Deus é real e ativa. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém.